Para entender as expectativas, as possibilidades da decisão amanhã e as seguintes, a gente conversa agora com José Faria Júnior, CEO da Wagner Investimentos. José Faria, obrigado por estar aqui com a gente. Faz tempo que a gente não conversa. Para amanhã tá fácil, 0,25. Mas o que dá para dizer? Será que vai ser uma decisão com um molho especial? Boa noite. Olá, Fernando. Muito boa noite. Um prazer voltar a falar contigo. Amanhã, nós esperamos uma dissidência do Stephen Mayer, que ele deve novamente votar para cortar meio ponto percentual. Não esperamos outras dissidências, porque mesmo quem é a favor de juro um pouco mais alto não está indo contra a ideia de se cortar 0,25 amanhã. Então, acho que duas coisas que nós aqui esperamos. Primeiro, um corte de 0,25 com uma dissidência esperada do último indicado pelo Trump para diretor do Fed. E também a gente espera o anúncio do fim daquele programa chamado Quantitative Tightening, que é justamente a compra o Fed vendendo seus títulos, né, para o mercado e retirando dinheiro e reduzindo liquidez. Então a gente espera que isso aí também termine amanhã. E para os próximos passos, o que esperar? Será que esta previsão de corte em dezembro é algo fácil ou o shutdown, por exemplo, e a falta de dados pode atrapalhar o passo seguinte? Bom, esse shutdown ele pode ser o mais longo da história. Até o Banco Wells Fargo considera a possibilidade de nem termos os dados de outubro, né? Eles sequer foram coletados. O CPI saiu semana passada, né? Porque o Departamento Previdenciário precisava do custo de vida anual. Daí foi divulgado, né? O dado já estava coletado. Curiosamente, foi o dado que teve menor índice de coleta aí dos últimos anos, ou talvez da história, né? Do departamento, né? Então, tem até uma dúvida do quão ele está correto ou não. Mas o dado foi divulgado. O shutdown ele retira 0,1 ponto percentual do PIB por semana, né, do PIB trimestral, mas a maioria desse PIB, em torno de 80%, ele é recomposto quando o governo faz os seus pagamentos. O grande ponto aí a gente fica meio cego. Então, o que a gente tem que fazer para tentar nos guiar num shutdown? Olhar dados alternativos, como, por exemplo, o Truflation, que é um dado de inflação diária que continua indicando uma inflação na faixa de 3% ou um pouco mais até o final deste ano. E hoje o ADP lançou um dado novo, né? Um dado de emprego semanal, que até então a gente sempre olhava o ADP mensal, mas ele colocou o Pulse, né? O National Employment Report Pulse, que é semanal, e curiosamente a gente viu o ADP negativo nos meses de agosto e setembro, e pelo pulso semanal a gente teve uma criação de 14 mil vagas por semana nas últimas 4 semanas. Ou seja, o mercado de trabalho não parece fraco pelo ADP. O Fed de Chicago também tem um indicador de desemprego, de taxa de desemprego, que está praticamente estável. Subiu um pouquinho de 4,34 para 4,35 de setembro e outubro, então, por enquanto, o mercado de trabalho está indo razoavelmente bem. E o corte de juros vai pela ótica do gerenciamento de risco. O Fed não quer ser pego de surpresa, né? Será que, Zé Faria, a gente pode ter uma... Nesse cenário, tipo, pensando com a cabeça do Fed, será que eles matariam no peito e falar, olha, beleza, a gente não tem todos os dados aqui, a gente está semi no escuro, mas vamos continuar com os cortes? Ou, eventualmente, a cautela, se outros dados como esse que você mencionou, mostrando o mercado de trabalho com alguma resiliência, surpreenderia a eventual estabilidade do juro? O mercado não precifica isso, né? Mas essa história pode rolar? Bom, eu penso que esse ano já está meio que dado os dois cortes, até mesmo porque está na mediana do gráfico de pontos do Fed. Então, a Sim. gente que trabalha com dois cortes esse ano. A dúvida, de fato, é o ano que vem. Quantos cortes nós vamos ter? A curva coloca até mais 3 cortes. Interessante, Fernando, porque você estava falando do Japão antes, né? O Fed quer que o Japão suba a taxa de juros, porque se a gente for pegar em abril, de abril para hoje, o Ien caiu quase 10% contra o dólar.
O dólar index, que é o dólar contra uma cesta de 6 moedas, e o euro é a principal moeda dessa cesta, ele está preso entre 97 e 99,5, porque a França está com um problema fiscal, o Japão também, a Inglaterra, Canadá, e o Japão está com uma inflação acima da taxa de juros, eles estão com dificuldade lá de subir o juro, e a moeda japonesa cai contra o dólar, isso atrapalha os planos dos Estados Unidos. Então, daí uma certa forçada, né, que o Bessent está fazendo no Japão. E interessante que hoje, aproximadamente 85% das emissões do Tesouro americano são em T-bills, títulos que vencem até um ano. Então, se o Trump conseguir, de uma certa forma, interferir no Fed para que esse juro realmente vá para 3,25 ou eventualmente menos, você vai ter uma emissão de dívida americana praticamente a preço de inflação, com o país crescendo 2, 3%, e você não teria muito aquele problema da dívida. O Bessent está numa engenharia econômica que a gente não sabe se vai funcionar ou não a longo prazo, mas a ideia dele de curto prazo é deixar o dólar relativamente fraco, emitir títulos de curto prazo e baixar o juro do Fed. Interessante que você também comentou logo antes, né, do Trump criticando o Powell, mas a única pessoa que, bem ou mal, acertou a inflação no Fed foi o Stephen Miram, porque ele comentou que a inflação de casas ia cair, ia derrubar o CPI, e isso de fato aconteceu, né? Uhum. O shelter, né, que é a inflação da moradia, caiu pela metade na variação mensal de agosto para setembro. Então vamos aguardar, mas a gente espera mais 2 cortes esse ano. O ano que vem que vai ficar essa briga, o quão para o neutro vai essa taxa ou não, com a inflação rodando 2,5% a 3%. É interessante pensar, porque muita gente vai para a autoridade monetária com cabeça de trader. E isso às vezes dá certo, mas às vezes dá muito errado. Exato. Porque você não está defendendo a posição do seu cliente na autoridade monetária, né? Você está defendendo o valor da moeda. É algo muito maior e absolutamente intangível do ponto de vista da gestão de uma carteira. É preciso ter discernimento. São duas coisas muito diferentes, né? Agora, Zé Faria, a gente falou muito dos Estados Unidos, do Japão. O que esperar para os próximos passos do Banco Central aqui no Brasil? A gente teve uma discussão ao longo das últimas semanas sobre quando o corte de juro poderia começar, se seria no começo de 26 ou eventualmente em março de 26, no fim do primeiro trimestre. O que te parece sobre o Brasil? Perfeito. Só um adendo do último tópico. É por isso que a gente é otimista com ouro e Bitcoin, que é uma forma de você fugir. Ah, o ouro caiu, a Sei. prata caiu, o Bitcoin caiu esses dias, tudo bem, mas no longo prazo a gente continua otimista, tá? Com relação ao Banco Central, o corte da gasolina realmente aconteceu. Isso aí retira um pouco da inflação desse ano, mas a gente tem que pensar algumas questões para o ano que vem, como o aumento do ICMS na gasolina, que quase que compensa esse corte que tivemos. E a gente precisa de pelo menos ter um bom regime de chuvas nos locais certos para que é, as hidrelétricas possam ter uma boa recomposição dos reservatórios e a gente volte a ter uma bandeira verde. É lógico que apenas e tão somente chover não vai resolver o problema elétrico, mas de curto prazo, sim. Então a gente ainda depende um pouco das chuvas. E o dólar não deve ter muito espaço para subir. 5,50 foi uma taxa até outro dia que bateu, já voltou a cair. Então a gente estima aqui entre 5,30 e 5,40, eventualmente pode dar um susto a 5,50. Então gasolina relativamente barata, tem que chover. Nós não duvidamos de um corte em janeiro, tá? Esse ano é extremamente improvável. O qualitativo da inflação do IPCA 15 foi muito bom. E vou falar aqui rapidamente 3 itens, tá? Primeiro que o núcleo, a média dos núcleos está abaixo do intervalo histórico dos últimos 5 anos. E estamos numa sazonalidade de alta. E os núcleos não estão subindo, mesmo nesse início de sazonalidade de alta. Bom qualitativo. Outro ponto, o índice de difusão, que é quantos preços sobem a cada 100, está em 50%, que também para o período é abaixo da média histórica do piso, e 50% de alta para o Brasil é pouco.
Então é um bom qualitativo. E deflação ainda em alimentos. E também tivemos uma deflação industrial. Então, o qualitativo da inflação está bom, a atividade está sofrendo um pouco. O que atrapalha o Banco Central é simplesmente o gasto do governo, que esse aí nós não vemos nenhuma chance de melhorar. Aliás, o governo quer atingir o piso da meta fiscal ano que vem, quer mudar a LDO para isso. Então, isso aí é um gol contra, aí, contra o BC, né? Mas a gente espera que possa. Dá para ter um otimismo em janeiro, tá? Muito bem, a gente conversou com o Zé Faria Júnior, CEO da Wagner Investimentos, sobre o cenário de política monetária, tanto lá fora, que vem primeiro, mas também aqui no Brasil. Zé Faria, obrigado pela conversa. Bom finzinho de terça-feira. Boa noite. Tá bom, muito obrigado.